Olá, pessoal, tudo bem? Nós Boa vamos noite, boa noite. começar. Boa noite, ele está lá em Portugal. Alex Toffani, né? Eu Isso, falei isso. ontem Toffani, desculpa. Pessoal, Acontece. isso. Nós vamos começar a nossa primeira videoaula da websérie, tudo que você precisa saber para aprender a projetar. Alex, ele trabalha na área de projetos, ele vai se apresentar. Eu sou a professora Luana Mares, para quem não me conhece, engenheira civil, sou mestre em materiais de construção civil pela FMG, e a gente vai começar a fazer essa abordagem. O que é importante todo engenheiro, todo arquiteto saber para fazer um projeto? Antes de iniciar um projeto, a gente tem que ter uma coisa muito importante, que é o processo pré-projeto, ou seja, a concepção. E o que é a concepção de projeto? Então, sempre vou colocar aqui nosso título, aula 1, concepção de projeto, escopo e objetivos. A gente tem que ter alinhado essas duas questões. Vou passar a palavra para o Alex, para ele explicar um pouquinho para a gente como ele trabalha com essa relação de escopo e análise de dados para a realização do anteprojeto. Vamos lá, Alex? Vamos lá. Primeiro, boa noite. Aqui já está de noite já. Então, eu sou Alex Toffan. Pode me chamar só de Alex. Na verdade, meu nome é Alexandre, mas pode me chamar só de Alex, tá bom? Já trabalho com o projeto, já está indo para mais de 13 anos. Eu já trabalhei com Petrobras, já fiz muito projeto de ponte, e atualmente eu faço projeto para subestações. Então, eu vou tentar aqui ajudar da melhor forma possível, contribuir com um pouco da minha experiência para, né, ampliar a visão do aluno. Alex, né, deixa eu só te interromper. Desculpa te interromper um pouquinho. Sim, pode. Explicar para o pessoal, para quem não sabe, o que é uma subestação. Porque às vezes a gente não aprende, né, essa análise de subestação, o que é necessário para dimensionar. Então, primeiramente, o que é uma subestação? Acho que é importante a gente definir. Então, você tem lá a usina geradora de eletricidade, né, que tem a barragem e tal. Aquilo ali recebe uma grande quantidade de água ali naquela barragem, gera aquela energia com aquelas turbinas que tem lá. A partir disso daí, tem as linhas de transmissão que levam essa energia para algum lugar. E, geralmente, né, ou para alguma indústria ou para cidades. Então, no território da cidade, costuma ter lá vamos dizer, subestação, é o que o próprio nome sugere, né? É uma estação menor de geração de energia. Só que, na verdade, não é geração, ela é transmissão, né? Ela recebe da usina geradora, converte aquela energia para uma potência ou uma voltagem determinada. Aí você tem subestações de 13,8 kV, né? KV, 230, 500, 750. E por aí vai. Por aí vai. Eu já vi até 850, que é Furnas. Aí daí transmite para as cidades. Aí dentro da cidade, às vezes, costuma regionalmente ter uma subestação menor, né, que vai reduzindo até chegar em casa, né? Que é no caso de Minas, 110, né, que a gente recebe. Isso. Então vamos lá, Alex, falar um pouquinho da sua história e chegar no ponto, né, que a gente chama aprender a projetar. O porquê o nome, né, o porquê do nome projetista. Falei, você é engenheiro civil e projetista. Vamos lá explicar um pouquinho da sua história. Então, porque eu comecei na engenharia, antes de fazer engenharia civil, eu comecei como desenhista, né? Naquele tempo o comum era a pessoa fazer lá um curso de AutoCAD e ia para um escritório ou uma empresa que fosse. Geralmente a hierarquia era muito parecida, mudava de uma empresa para outra, nome e tal, mas era a mesma coisa. O cara entrava como desenhista, daí ele ia adquirindo experiência, aí desenhista 1, 2, até por fim, em geral, aí com 2 anos de experiência, ele se tornava projetista. Hoje em dia parece que tem até curso para isso, né? A pessoa vai lá, faz um curso de projetista mesmo e vira. Mas o que é um projetista, né? O que esse cara faz? Dentro dos escritórios, costuma ter uma certa hierarquia. Você tem lá o engenheiro, isso vamos dizer, né? Hoje
a tendência está mudando um pouco isso, mas ainda tem essa hierarquia. Você tem um engenheiro, um projetista e um desenhista, pelo menos. E é muito comum o próprio projetista ele desenhar, ou então ele já faz toda a função do projetista, né? O que ele faz? Todo projetista tem que ter uma formação de graduação? Não. O projetista, igual eu falei, geralmente ele é por experiência. Entendeu? Hoje em dia que está começando a aparecer o pessoal que vamos dizer, cursado em projeto, né? O que acontece? Chega no escritório lá um tanto de informações, né? Vamos pegar um exemplo aí de projeto de ponte. Chega lá, o relatório do DR com as elevações, a batimetria, o traçado da planta de situação com o traçado da estrada e o ponto onde vai ser implantada a ponte. Chega também relatório topográfico, chega relatório de sondagem, etc. E o projetista ele recebe isso daí, organiza essas informações e, a partir disso, ele vai lá e monta uma ponte, né? Vamos dizer, faz um esboço do que vai ser aquela ponte, ele desenha aquele negócio, né? Faz a forma, né? No caso de ponte, você primeiro faz a forma e aí leva lá para o engenheiro. O engenheiro calcula, valida aquela solução ou não, né? Ou faz adaptações, o que for. Daí passa para o desenhista, ou até volta para o projetista, né? Dependendo do escritório. Que aí ele vai fazer o projeto, terminar o detalhamento daquele projeto. Então, o projetista, basicamente, o que ele faz é isso, pegar todas as informações para poder desenvolver um projeto, organizar e dar sequência né, no trabalho. Hoje em dia, a tendência é que o engenheiro faça tudo isso, né? Se destaca quem consegue fazer tudo isso, né? Antigamente tinha muito a mentalidade, eu já ouvi isso de uma boca do engenheiro, ele falar que eu não desenho, eu só calculo. Entendeu? Mas hoje se destaca no mercado quem tem essa capacidade de conseguir fazer esse serviço do projetista. Excelente. Daí a importância, né? Eu falei falo desde o princípio com todos os meus alunos. Tem que saber, ao menos, o mínimo de projeto e interpretar os dados. E, para isso, tem que ter o conhecimento da ferramenta. Sim, sim. Excelente. Porque na faculdade a gente chega, aprende a calcular os itens isoladamente, e quando você chega no escritório, a realidade é um pouquinho mais complicada, né? Vamos dizer assim. Aí você fala, eu tenho que terceirizar tal coisa, tal outra coisa, e por fim, aí não é interessante para quem está te contratando. Quem está te contratando quer minimizar, né, contratações e gastos, ou seja, quanto maior o número de habilidades e domínio você tiver, claramente é melhor. Né? E outra coisa, quando você não só se destaca no mercado, quando você aprende a projetar, mas a própria, vamos dizer, a visão que eu tenho do próprio engenheiro, o engenheiro ele é uma pessoa que dá a solução para as coisas. Isso é engenhar. Se você só sabe calcular, você é só um calculista, entendeu? Pelo menos é a visão que eu tenho, assim. Então, o que diferencia um engenheiro vamos dizer, não desmerecendo, obviamente, um calculista, mas assim, o engenheiro ele traz solução. Né? Com certeza. Excelente. Bom, então a gente já sabe, né, o que é o projetista, a gente já sabe que todo engenheiro deve aperfeiçoar essa habilidade de projetar. E o que seria um projeto? Né? Um projeto, a gente sabe que parte dos dados principais a serem executados em loco, que quer dizer em obra, e a gente sabe que existem distinções de projeto. Então, às vezes, o aluno de graduação, a gente fala de projeto, ele inicia lá pelo desenho arquitetônico, o desenho técnico, o desenho arquitetônico ele tem AutoCAD. Ok, essa eu acredito que a maioria das limitações que partem, dúvidas que partem da parte dos alunos de graduação, ou seja, o que é um projeto 2D, o que é um projeto 3D e o que eles oferecem para mim. Antes de fazer a próxima pergunta, eu acho que seria essa que deveríamos responder. Sim. Então, a gente tem, vamos dizer, eu vou aqui colocar a minha experiência, né? Eu não tenho tanto, assim,
tanta experiência nesse ramo de construção civil, mas eu costumo falar que projeto, independente da área que você está mexendo, vamos dizer, a espinha dorsal é a mesma, né? Pessoal, só para explicar melhor, é porque ele falou que não tem tanta experiência na área da construção civil, porque ele trabalha com obras de grande porte, pontes e viadutos, que são obras de arte especiais, então fundações, todos que destinam a carregamento de maior porte e carga variável, que é de trem tipo, que são os veículos, certo, Alex? Até uma curiosidade, eu via muito isso, o pessoal, a gente sempre pensa, engenharia civil, tal, o pessoal só pensa em construção de prédio, casa, essas coisas, mas existe muita engenharia além disso, né? Você tem aí, você tem que envolve, por exemplo, indústria petrolífera, no caso Petrobras, aí no Brasil, você tem mineração, né? Sim. Tudo isso a engenharia civil atua. Questão de pontes, que seriam obras de artes especiais, né? Pontes, viadutos, canais, essas coisas. A parte de área de subestações, que também está mais ou menos ligada com a área industrial. Então, assim, a engenharia civil, ela é muito ampla na área de atuação dela, nas áreas de atuação dela, né? E é até bom ampliar um pouco essa visão. A demanda, inclusive, é muito grande nesses setores, né? Assim, o Brasil ainda, se o Brasil tivesse uma situação assim, né, vamos dizer, financeira melhor, o Brasil ainda não tem formado a quantidade de engenheiros e a demanda deveria ter, né? Exatamente. Então, vamos lá. Curiosidade. Não, sim, excelente, bem pontuado. Diferença entre projeto 2D e 3D. Então, o projeto 2D é aquilo, vamos dizer, é o que vai para a obra, né? Você faz o projeto executivo, detalha todas as peças, você faz tudo, e é aquele negócio que você vê em planta, né? Vamos dizer, o pessoal também tem outra coisa, chama tudo de planta, né? Mas planta é só aquela visão, aquele corte visto de cima, né? A visão vista, né? A vista superior, vamos dizer. Uhum. Aí o projeto 2D envolve tudo isso, a planta, os cortes, os detalhes, tudo isso visto em coordenadas XY, vamos dizer assim, né? Sem, vamos dizer, sem elevação. O projeto 3D seria, como o próprio nome sugere, 3 dimensões, X, Y, Z. Você tem, por exemplo, uma casa, você vai lá, gera ali uma representação gráfica tridimensional da casa. Para o cliente ver aquilo ali. Aquilo não vai para a obra, mas aquilo tem uma utilidade, vamos dizer, de visualização muito boa. Especialmente na construção civil, que acho que é onde mais usa o projeto 3D. Sim, eu tenho adotado muito o projeto 3D para visualizar e explicar a integração de projetos específicos, hidrossanitário, elétrico. Então, às vezes, a gente faz essa compatibilização para associar na pré-execução, né? Sim. Eu acho que barragem talvez usa um pouco, porque até para eles terem noção da dimensão da coisa, né? Sim. Mas é mais ou menos por aí. Agora, o mais importante, assim, no sentido de no projeto executivo, a gente vai ver o que é logo, é o 2D, que é isso que vai para a obra. Exatamente. Né? Você tem algum aí exemplo para mostrar para a gente? Tem. Vou compartilhar a tela aqui. Lembrando, pessoal, que na próxima aula a gente já vai começar a executar um projetinho. Então, a gente vai ensinar a baixar um software, né, básico e vamos mostrar o processo de instalação, o que é liberado ou não para a versão estudante, para a gente começar a iniciar. Desde a parte de lei, a parte do AutoCAD, a gente vai explicar isso aí um pouquinho mais. Mas vamos lá. Esse aí é qual ferramenta? O próprio AutoCAD, né? 2014, não é isso que você está usando? Isso, AutoCAD 2014. Isso aqui é um galpão. Aqui, igual eu falei, é uma representação gráfica mesmo. Isso daqui não vai para a obra. Uhum. A gente pode mostrar em reunião, a gente utiliza muito, né, Alex? Sim. Deixa eu esconder umas paredes. Isso aí, ó. Aí que você tem toda a obra aqui. Aqui é todo, vamos dizer, o projeto inteiro, né? Ele fica aqui no 3D. Algumas pessoas, eu não sei
sei se ainda usa isso hoje em dia, mas tinha um pessoal que desenvolvia o projeto todo em 3D e depois saía passando os cortes. Isso tinha um problema, isso dava um problema no AutoCAD, que ficava muita linha sobreposta e tal, mas é possível fazer isso. Sim. A quem faça isso, esse tipo de coisa. Sim. Então, o projeto 3D é basicamente isso. Muda só o que você estiver fazendo, né? Então, assim, a gente pode concluir, né, que a gente tem essas vistas todas sim. para oferecer a integração de espaço. Seria essa relação, ou seja, é à direita aqui, é possível ver. Só volta aqui nessa coordenada, por gentileza, XYZ. Só para explicar mais ou menos o que é essa associação, né? Então, ali, exatamente. Então, uma versão tridimensional de análise, ela é importante até para mostrar a integração de elementos que formam um sistema construtivo. Excelente. Lembrando, pessoal, que esse é o AutoCAD, a gente vai ensinar para vocês a baixar uma versão estudante, se vocês não possuem, para a gente começar a montar o nosso projetinho. Eu vou deixar mais para frente para a gente explicar como é que vai ser essa ideia. Vamos lá. Legal. E, ok, então esse é um projeto 3D ou um projeto 2D, Alex? Então, eu vou abrir aqui. Vamos ver aqui. Vou pegar uma coisa simples aqui. Uma coisa de subestação. É até uma curiosidade. Subestação tem uma série de coisas. A engenharia civil usa mais fazer esse projeto de fundações. Sim. Mas eu vou abrir duas coisas aqui que é interessante. Ok. Aqui. Isso daqui é um projeto de drenagem oleosa. Isso aqui é um transformador. E acontece desses transformadores entrar em sinistro, né? Ou seja, explode ou qualquer coisa assim. Então, quando ele explode, ele tem um volume muito grande de óleo. Esse daqui, se eu não me engano, é 10 mil litros de óleo. 10 e 15 mil, alguma coisa assim. Aí ele tem essa bacia de captação, que ela recolhe esse óleo. Tudo isso é definido por norma. As dimensões dessas coisas aqui tem as definições da norma. Eu não vou lembrar o número dela especificamente agora. Eu vou passar depois na legenda todas elas. Sim. Aí ela faz essa captação do óleo. Esse óleo ele é encaminhado, né? Você faz o caminhamento dele com as elevações, ele vai por gravidade e chega nessa caixa aqui, que é uma caixa onde vai separar. Ela fica cheia de água, ela vai e tem por processo de decantação e tempo de deposição, ela separa o óleo da água. E essa caixa, a gente detalha ela. Essa aqui é a forma dela. Isso aqui é um exemplo do projeto 2D. Você vê aqui a planta, né? A indicação dos cortes. Aí você vem aqui, por exemplo, corte A. Você olha aqui, aí você vê aqui essas aberturas. Você observa aqui, as escadas, tudo. No outro corte, no outro sentido transversal. Aí, a partir disso daqui, você vai lá e faz a armadura. Lembrando, desculpa te interromper, aí só para a gente frisar da importância, né, da vista superior e a integração com os cortes. Os cortes, eles oferecem as cotas e os detalhamentos de cada espaço, vamos dizer assim, e a vista superior é a integração desses elementos que formam o nosso sistema, a nossa edificação como um todo, vamos resumir assim também, né? Exatamente. Na planta, a gente costuma colocar as dimensões horizontais e elas, em geral, não são redundadas nos cortes. Nos cortes, a gente coloca só dimensão vertical. Elevações também, essas coisas. Sim, ótimo. E, posteriormente, inclusive, a gente vai falar até do processo de legenda, como que ela é feita, da importância, e a gente vai dar sequência, né? Sim, inclusive tem essa questão de espessura de linha. Isso é uma coisa que o pessoal erra, assim, não erra, mas assim, o pessoal tem muita dificuldade. Questão de espessura de linha, tamanho de texto, configuração de cota. Eu vi muitos estagiários, como é que eu faço isso daqui? Aí você pega um desenho, ele está com a cota da letra de um tamanho, o texto está de outro, tal, porque não é incompetência, não sabe.
Sim. Aí não tem alguém para ela ensinar e tudo, né? Sim. Acontece isso em escritório, né? Exatamente. Infelizmente, escritório nem sempre tá sempre aquela correria, né? Então nem sempre tem a disposição de ter alguém ali para sentar e te ensinar, né? E para a Então gente. é uma boa oportunidade que está tendo aqui agora, né? Não, com Agradecer a professora certeza. Luana aí, ó. Eu falo que quem dera se eu tivesse tido um auxílio assim na minha época, eu ficava quebrando a cabeça. Sim. E eu gosto de frisar muito que eu sempre procurei me especializar na área estrutural. Então, é até legal a gente falar isso, né? Que a gente tem essa abordagem 2D. Então, qual que é a ferramenta, qual que é o software que me oferece um projeto 2D? Pode até deixar aberto lá, por favor, Tá. Alex, é legal para a gente ir contextualizando, por favor. Então, assim, qual que é o software ou qual que é uma ferramenta que traz para mim esse elemento bidimensional? O que a gente pode concluir? O comum de se usar é o AutoCAD. Existem outros, Sim. IntelliCAD, e outros mais, né? São vários. Essa semana mesmo eu recebi um e-mail aqui de um lançamento acho que é da CSI, né, que é aquele que produz o SAP 2000, a gente vai falar dele em algum momento, que é aqui para Portugal, chama Lusocad. Depois eu quero até falar da questão, como é que vocês estão mais avançados que a gente aqui. Como é que vocês estão trabalhando, mas deixa para um outro momento. Ok. E em relação ao 3D, o que você tem usado? Você falou que não usa no dia a dia, né? Muito. É porque obra industrial, essas coisas, não usa muito projeto 3D porque já tem uma concepção do que tem que ser feito. Dessa integração. Isso. Mas que às vezes o cliente sempre vai bater cabeça. Mas assim, em geral, você já tem nesses setores uma definição prévia do que vai ser feito, né? Não é, por exemplo, você tem ali uma pessoa que precisa fazer um prédio ou fazer uma casa, às vezes ele tem uma ideia, não, eu quero que faça assim, tal, assado. Aí a hora que ele vê, ele fala assim, não era bem isso que eu estava pensando. Aí essa é a grande vantagem do projeto 3D. Com certeza. É a compatibilização. Isso. Agora um projeto industrial, um projeto de subestação, ou até pontes, barragem de fogo, a demanda ela é bem específica, né? Sim. Então, assim, ele pode divergir alguma solução. Eu quero concreto, eu quero instrumentálica, eu quero, sei lá, alvenaria, entendeu? Mas não há essa necessidade de implantação dessa dimensão. Eu, igual eu falei, né? Eu tenho adotado, eu trabalho mais com projeto estrutural. E depois eu quero contar até um pouquinho da minha história, que inicialmente eu não trabalhava com projeto arquitetônico, eu achava que eu não tinha a necessidade de ter o domínio, de ter né, essa ciência. Então, eu já fui totalmente jogada lá no meu projeto estrutural. Então, comecei com análise de algoritmo, né, se montando análise de programas. Então, já fui para o mais difícil para voltar para o mais... Não é difícil e fácil, eu falo de maior ou menor complexidade. Né? Você foi do avançado ao básico, né? Eu fiz o caminho inverso para variar. Minha vida acho que foi toda assim. E aí, o que acontece? Hoje eu trabalho muito, igual eu até comentei com você, eu estou adotando muito o BIM, né? E na minha vida ele tem sido fenomenal, a gente vai falar disso mais para frente. Mas no projeto estrutural, essa integração ela é muito importante. Mas a gente precisa partir do 2D, né? Da relação. Então, é isso que eu quero dizer. Que todo mundo tem que ter essa ciência, esse domínio e dar essa credibilidade. Então, a gente tem que partir a gente tem que subir os degraus, né? Então, eu acho que se eu tivesse uma pessoa que me tivesse me falado dos cursos, tivesse me orientado, teria sido muito mais fácil. Mas estamos aí para ajudar, né? Sim. Essa questão do 3D, por mais que talvez em algumas áreas não se use tanto, mas é importante ter a visualização 3D, porque se você não consegue enxergar aquilo que você vai fazer na sua cabeça, pelo menos, dificilmente você vai ter dificilmente não, mas você vai ter muita dificuldade de passar isso para o plano, né? Que seria o que eu falo. No processo de anteprojeto, hoje, 100% das minhas obras eu trabalho com 2D, 3D, para ter essa exemplificação de compatibilização. Né? Mas aí vamos subir os degrauzinhos. Ok, maravilha. Agora a gente vai partir para o terceiro questionário. Então, eu trabalhei com
o projetista, o conceito, projeto 2D, 3D, excelente. Essa parte de layers e comandos a gente vai deixar para a aula 2. E agora a gente vai partir do que é necessário. Ok, então eu sou uma engenheira, formei, não tenho ideia de como eu vou começar a trabalhar, quero trabalhar, quero fazer um projeto, inclusive eu já tenho demanda de projeto. O que eu preciso saber? Para iniciar, eu tenho que fazer um projeto 2D. Como que eu vou fazer esse projeto 2D? O que é esse projeto chamado? Projeto básico, executivo, o que eu tenho que fazer? Vamos lá. Então, primeiro de tudo, é bom você saber desenhar. Não se faz projeto sem desenho, né? Que, em geral, o principal produto final de um projeto é o desenho. Igual eu falei, é o que vai para a obra. Como que a gente chama esse? Esse seria o nosso escopinho, né? Isso. Então, no início de tudo, você tem uma demanda. Eu quero construir uma casa, eu preciso atravessar esse rio. Eu tenho aqui que ampliar uma subestação, o que eu preciso fazer aqui? Então, aí, nisso daí, fazem reuniões, etc., onde se é definido o que se chama de anteprojeto. Né? Primeiro, você define se é viável aquilo que você está querendo fazer e se faz um esboço, né, do que tem que ser feito. É tudo bem geral, assim, né? A margem de erro é grande, né, nisso daí, questão de custo, etc., porque é um básico, assim, no sentido lato, né? Claro. A partir daí, definiu essas coisas todas, né? Você parte para o projeto básico, porque você não é viável, então vamos fazer. Aí vem o projeto básico. E aí já há um nível de detalhamento maior. Por exemplo, o caso de subestações. Tem que ampliar. O que precisa? A gente vai pôr aqui, em geral, a ampliação de uma subestação, você pega uma área que está ali do lado e constrói outra coisa igual a que está do lado de cá. Né? A diferença é que você vai pôr ali um outro transformador, talvez até uma tensão maior. Aí você separa setor, por exemplo, 500 para 230, ok. O que precisa para fazer essa ampliação? Eu preciso de fundação para o reator, eu preciso de fundação para os equipamentos auxiliares, eu preciso de uma casa de comando. Tudo isso foi... A gente está voltando nesse ciclo aqui, né? Concepção de projeto, objetivo e escopo. Não pode esquecer disso aqui, anotem, ok? Então, a gente parte é um ciclo, para depois chegar no processo de execução, manutenção e volta nisso para ver se está tudo compatível. Isso. E no projeto básico você define todas as coisas que você vai precisar para fazer o projeto executivo. Sim. Em geral, acontece também, projeto básico, igual teve uma subestação que eu trabalhei que chamava Subestação Babilônia. Ela era, se eu não me falha a memória, era de energia eólica ou solar, alguma coisa assim. E eles enviaram para a gente vários desenhos já com o que eles esperavam receber. Então, eu quero essa, por exemplo, caixa separadora, a gente estava falando aqui. Eles já tinham lá um desenho de uma caixa separadora. Eles falaram, eu quero uma caixa separadora que é desse jeito aqui. Aí, qual é o papel nosso? Pegar aquilo dali, aquele projeto básico, e verificar, né, se aquele projeto realmente pode ser feito daquela forma ou se precisa fazer alguma alteração. Então, o projeto básico ele já é bem próximo daquilo que vai ser executado. E por isso tem no próximo, o nome é projeto executivo, que é aquilo que vai ser executado lá na obra, né? Aí, então, quer dizer que toda obra tem que ter um projeto básico executivo? Em geral, sim. É bom que tenha, né? Isso é questão de organização, né? É muito comum no Brasil o pessoal botar o cavalo na frente dos bois, né? O carro na frente dos bois. E vai fazendo os negócios na hora, né? Tá a obra acontecendo lá e o pessoal fazendo projeto aqui, né? Acontece. Infelizmente, esse tipo de coisa acontece, mas o ideal é que tudo isso seja feito antes, né? Eu posso resumir, Alex, que numa obra de menor porte, às vezes, nem projeto básico tem, quem dirá o executivo, infelizmente. Né? O profissional, às vezes, um profissional da área não é contratado, e uma pessoa que tem habilidades, vamos dizer assim, um empreiteiro, assume
toda a análise e já vai lá e executa. Mas com, às vezes, um rabisco feito no papel e pronto, dá tudo certo. Agora, uma obra de... contrata um mestre de obra, meia dúzia de peão e vai construir, né? E ele faz lá o projeto na cabeça dele e vai desenvolvendo, né? Exato. Agora, uma obra de médio a maior porte, hoje, a gente trabalha assim, né? Com um projeto básico, compatível com o executivo. Porque o quê? Eles vão trazer para a gente ferramentas e elementos para adotar em loco. Lembrando que após isso, a gente vai falar, inclusive, de como iniciar. Ou seja, eu tenho um projeto básico executivo. E aí? Tá tudo certo? Não. A gente precisa legalizar esse projeto, inclusive, né? Então, na próxima videoaula, inclusive, a gente vai falar isso. Ou seja, o que eu preciso exatamente colocar em prática? Eu tenho lá no papel, mas aí eu tenho que falar assim, olha, eu tenho que ter uma responsabilidade técnica, liberar de acordo com o órgão do local, no nosso caso aqui é o CREA, né, Conselho de Minas Gerais, regional, né, do nosso âmbito de engenharia, e assim vai. Tudo isso, o projeto executivo também cabe salientar que deve seguir as normas, né, da ABNT, por mais que as normas elas não sejam leis, mas elas são justamente para padronizar, né, em inglês é standard, né, standardization, para numa questão, né, Deus queira que nada aconteça, mas você faz alguma coisa e tem algum problema, você tem ali um aparato que você pode se defender. Exatamente. Né? Porque a norma, ela não é uma coisa que uma meia dúzia de pessoas foi lá e tirou da cabeça dela. Isso aí são boas práticas de engenharia que foram, né, ao longo dos anos sendo aperfeiçoadas, tanto que frequentemente essas normas são atualizadas, né? E, por exemplo, no caso da Petrobras, ela tem, além da ABNT, que a gente tem que seguir lá, ela tem as próprias normas dela, né, para execução de diversos serviços. Exatamente. Então, tudo isso aí tem que ser obedecido na hora de desenvolver um projeto. Exatamente. Ok. Bom, então a gente tem projeto básico, executivo e o anteprojeto, só para a gente finalizar esse questionamento. O que é o anteprojeto? Ele é obrigatório existir? Não. Assim, nada, né, a gente vê na prática que nada disso, entre aspas, é obrigatório, né? Mas, assim, para um bom andamento das coisas, né, para que se tenha um bom planejamento, e o pessoal não dá valor para planejamento, mas às vezes acaba saindo muito mais caro, né? Financeiramente mesmo. Sim. Então, é bom se ter um anteprojeto até para você se entender com o seu cliente, né, o que ele está querendo, porque não adianta o cliente está querendo A, você querer empurrar B ou A linha para ele. Ele quer A, ele precisa de A. Dá até um meme isso aí, né? Cliente, A, e você... Vamos lá. Então, é bom que se tenha essa fase de anteprojeto, justamente, primeiro, igual eu falei, né? O áudio não está vindo, Alex. Né? Agora voltou. Já tinha travado aí, né? Sim. Essa importância ela é fundamental e para entender, né? Então, assim, você falando muito da prática, essa é a importância, porque às vezes eu falando, as pessoas entendem da minha parte um pouco mais assim, ligada à norma. Porque Luana é aquela coisa certinha, professora, engenheira, e a prática do dia a dia. Não, gente, eu também trabalho com a prática, mas é legal ter uma vivência de um outro profissional para vocês entenderem realmente a prática. E aí, o que acontece? Então, é isso que eu quero trabalhar, sempre com essa integração de parceria para mostrar o que vocês vão enfrentar aí no dia a dia. Excelente. E até eu posso concluir, Alex, que a vivência de uma obra de médio a grande porte, a gente fala que é uma sequência. Anteprojeto, projeto básico, projeto executivo. Isso, então, anteprojeto, hoje a gente fala assim, a gente não fala de obrigatoriedade normatizada, mas a gente fala que o anteprojeto nada mais é do que a união de dados coletados no escopo associado com os objetivos de execução. Então, sim, ele existe, mesmo que não seja com esse nome, né? Mas ele existe, né? Às vezes mais ou menos formal, mas o anteprojeto, ele é necessário. Então, alinhado com
Aí a gente vai falar com os nomes técnicos exatos, mas os layers e os comandos de projeto, às vezes a gente já faz um anteprojeto geral com esqueleto, para que a gente possa apresentar e associar, olha, com a nossa realidade em loco, a gente vai associar com a topografia, com a geologia, aí com a análise de drenagem, enfim, hidrológica, né, do terreno, para ver se vai ser positivo adotar o que a gente quer, né, ou seja, atentar ao nosso objetivo de escopo. Observar a viabilidade, né? Exatamente. Tanto financeira quanto técnica, né, do que se propõe. Então, por isso é muito importante o anteprojeto. Porque se você faz um projeto básico e depois você percebe que ele não é viável, você queimou uma etapa e perdeu tempo, né? Exatamente. 9h25 aí, Alex? Estou vendo aqui o seu relógiozinho. Nossa Senhora, vamos lá. Então, é isso, a nossa videoaula 1. Então, entender o processo, né, pré-projeto. Aula 2, nós já vamos falar do que a gente precisa para legalizar a obra e do primeiro passo para início de projeto, ou seja, os comandos iniciais. Já saibam, a gente já pode antecipar, né, Alex? A gente vai trabalhar assim com o AutoCAD para mostrar esses comandos iniciais e depois vamos falar de outra ferramenta. Eu quero até passar a palavra para você, a gente estava discutindo aqui antes. Você trabalha com o SAP e a gente vai apresentar o SAP para os nossos alunos, né, pessoal que está assistindo a gente. E SAP 2000, sim, porque tem um outro programa que chama SAP, que ele é de planejamento, o pessoal às vezes confunde. Não, você com SAP 2000, sim, desculpa, é porque a gente já está nessa linguagem, obrigada, SAP 2000. E vou falar sempre associado a outros que eu trabalho, igual eu estava falando com você, eu comecei a minha carreira trabalhando com F2, subi assim, né, passei para o EBERC, e depois já associei com TQS, e hoje Revit. Então, a gente tem todos esses elementos também associados à análise estrutural. Mas vou deixar isso um pouquinho mais para frente, que a gente vai partir novamente da base arquitetônica. Né? Não vamos fazer o contrário, igual a pessoa que fez na vida. Vamos o certo. O certo, entre aspas, né? Porque eu acho que é o caminho mais importante de seguir e menos complexo. Ok? Sim. Muito obrigada, Alex. Eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar aí algum conhecimento aí. Espero que eu consiga ajudar de alguma forma. Não tenho dúvidas disso. Eu acho que o pessoal, já, no momento desse, já está criando aquela expectativa. Eu quero começar a fazer o projeto. Então, é isso. A gente vai fazer um escopo. Então, vamos começar com um projeto mais simples e vamos depois já mostrando o que tem que inserir ou não para fazer um segundo pavimento. Enfim, vou deixar aí para a próxima videoaula nossa, ok? Ok. Grande abraço. Depois eu quero que você comente aí como é que está em Portugal a construção civil. Tá, pode deixar. Tá? Grande abraço, Alex. Ok, abraço. Até mais, gente.